Você já sentiu que a vida lá fora está desmoronando? Que tudo parece dar errado ao mesmo tempo? Relacionamentos que se quebram, oportunidades que escapam, pessoas que te decepcionam. Mas e se eu te dissesse que isso tudo não começa do lado de fora? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que o mundo externo é, na verdade, um espelho do que está acontecendo dentro de você. Cada conflito que você vê, cada pessoa que te incomoda, cada situação que se repete é uma pista, um símbolo, um chamado. E esse chamado vem do seu inconsciente. Mas o que é esse inconsciente? Não é apenas um depósito de lembranças esquecidas. É um universo vivo dentro de você, povoado por arquétipos, símbolos, traumas, desejos reprimidos e feridas antigas. É o lugar onde você escondeu tudo aquilo que não quis ou não pôde aceitar sobre si mesmo. E o mais assustador? Esse universo tem voz. E ele fala, através da sua realidade. Você vive se envolvendo com pessoas controladoras? Talvez esteja lutando contra sua própria necessidade de controle. Sente que ninguém te escuta ou te entende? Pode ser que você mesmo tenha abandonado a sua própria voz. Percebe que atrai situações de rejeição e abandono? Então talvez ainda esteja carregando a dor da criança esquecida que você foi. Nada do que acontece fora é aleatório. É como se o mundo fosse um palco e cada pessoa que entra na sua vida fosse um ator ensaiado pelo seu inconsciente para te ensinar onde dói, onde falta, onde precisa de luz. Jung chamou isso de projeção. Você projeta nos outros aquilo que não consegue ver ou aceitar em você. E aqui está o segredo. Enquanto você continuar tentando mudar o que está fora, sem encarar o que está dentro, nada muda. Você muda de cidade e os mesmos conflitos te seguem. Muda de parceiro e os mesmos problemas ressurgem. Muda de emprego e o mesmo vazio volta a te assombrar. Porque o labirinto está em você e não adianta correr. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai te empurrar de volta para dentro de si mesmo. Talvez através de uma perda, talvez através de uma crise existencial, ou de uma dor tão grande que você finalmente pare e diga, eu não aguento mais fugir. É nesse ponto que tudo começa a mudar. Mas atenção, esse mergulho não é confortável. É escuro. É silencioso. É como descer para os porões da alma e acender uma lanterna onde você nunca quis olhar. Mas é ali, exatamente ali, que mora o seu poder. Entrar no labirinto interior é como acordar de um sonho. Você começa a perceber que muito do que acreditava ser real era apenas um reflexo das suas próprias feridas não curadas. Carl Jung nos alerta. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Isso significa que aquilo que você chama de azar, karma ou má sorte, muitas vezes é o seu inconsciente, pedindo para ser escutado. E no centro desse inconsciente habita uma figura poderosa, mas temida, a sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu. Medos, desejos proibidos, impulsos, raiva, inveja, vergonha, ciúmes. Mas também está lá o seu poder não reconhecido, sua criatividade sufocada, sua sensualidade negada, sua força esquecida. A sombra é como uma mala pesada que você carrega sem saber. Ela influencia o jeito que você ama, se protege, se sabota. Ela sussurra quando você fica em silêncio, age quando você perde o controle. Ela não quer te destruir. Ela quer ser integrada. Mas integrar a sombra não é se livrar dela, é reconhecê-la. É olhar nos olhos da sua própria raiva e dizer, eu sei por que você existe. É admitir que você também sente inveja, também já manipulou, também já se perdeu. Isso não te torna uma má pessoa, te torna humano. O problema é que fomos ensinados a vestir máscaras. Máscaras de força, de bondade, de autocontrole. E quanto mais você tenta parecer perfeito, mais a sombra se fortalece nos bastidores. É por isso que tantas pessoas boas explodem de repente, que líderes exemplares caem em escândalos, que relacionamentos perfeitos colapsam da noite para o dia. Ninguém segura uma máscara para sempre.
E Jung nos diz: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Quando você aceita sua sombra, algo mágico acontece. Você para de se identificar com ela. Ela deixa de te controlar. Você ganha liberdade. Liberdade de escolher com consciência, de não reagir mais no automático, de viver com verdade, mesmo que doa, de amar com presença, mesmo que assuste. Aí começa um novo tipo de poder. O poder de viver sem ilusões. Você deixa de esperar que os outros preencham seus buracos emocionais. Deixa de culpar o mundo pelas suas feridas. Deixa de fugir de si mesmo. E começa, talvez pela primeira vez, a se encontrar. Todo herói, mais cedo ou mais tarde, é chamado a descer. Não para subir aos céus, mas para mergulhar no submundo. Assim como Orfeu que desceu ao inferno por amor, ou como Dante, guiado por Virgílio pelas sombras do inferno, ou como Jesus, que passou 40 dias no deserto em confronto com o diabo. Esse é o mesmo caminho simbólico que Carl Jung descreve. Ele o chamava de processo de individuação. É o momento em que o ego, a parte da sua mente que acha que está no controle, é forçado a encarar as profundezas da alma. Mas por que descer? Porque tudo aquilo que você procura no alto, paz, plenitude, amor, propósito, já está em você. Só que está soterrado por camadas e camadas de traumas, defesas e mentiras que você contou para si mesmo para sobreviver. Descer é lembrar. Descer é sentir. Descer é aceitar. Mas a maioria resiste, porque o mundo ensina que o caminho certo é o do sucesso, da positividade, da performance. Só que o autoconhecimento não é bonito. É visceral, é desconfortável, é solitário. Você se vê chorando sem saber por quê. Se sente perdido, mesmo tendo tudo. Questiona tudo aquilo que antes parecia fazer sentido. Isso se chama noite escura da alma. E, segundo Jung, ela é necessária. Porque o velho precisa morrer para que o novo possa nascer. A máscara precisa cair para que o rosto verdadeiro possa emergir. A dor que você sente não é o fim. É o parto de uma nova consciência. Você começa a perceber que o problema não era o outro. Era sua ferida projetada nele. Você começa a entender que sua ansiedade não é seu inimigo. É seu corpo implorando por atenção. Você percebe que a solidão que dói é o espaço que sua alma criou para você finalmente se ouvir. É nesse ponto da jornada que você percebe. Não está se perdendo, está se encontrando. Mas encontrar a si mesmo exige coragem. Coragem para desobedecer o que esperavam de você. Coragem para dizer não ao que já não cabe. Coragem para se sentar no escuro e perguntar: quem sou eu de verdade? Não o filho ideal. Não o profissional competente. Não o parceiro perfeito. Quem sou eu sem as máscaras? Essa pergunta não tem resposta fácil. Mas é ela que abre a porta para o que Jung chamava de síntese da alma. E essa síntese é o próximo passo da jornada. Depois de enfrentar a sombra, depois de descer às profundezas da alma, algo começa a mudar. Você sente que não é mais o mesmo. O velho você começa a se desfazer. As certezas evaporam, as máscaras não servem mais. O mundo lá fora continua o mesmo, mas você olha com outros olhos. E é nesse espaço, entre o velho que morreu e o novo que ainda não nasceu, que acontece o encontro mais importante de todos. O encontro com o Self. Mas afinal, o que é o Self, segundo Jung? O Self é o centro da sua psique, a totalidade do seu ser. É o eu, que sempre existiu por trás do ego, das feridas, das histórias. É quem você é, em essência. Ele não tem pressa, não grita, não exige. Ele sussurra, ele espera, ele observa. O ego vive na superfície. O self mora nas profundezas. E quando você finalmente silencia, quando você se despede do controle, quando você aceita que não sabe, é o self quem assume o comando. Esse é o verdadeiro renascimento. Você começa a agir com mais presença, a escolher com mais verdade, a se relacionar com mais autenticidade, a criar com mais sentido. O mundo já não dita quem você é. As expectativas externas não te controlam. A validação dos outros
perde a importância. Você percebe que pode estar só, sem se sentir solitário. Pode não saber o caminho e ainda assim confiar, pode cair. E entender que isso também é parte da dança, é o que muitos chamam de despertar espiritual. Mas Jung chamaria de integração. É quando o consciente e o inconsciente começam a trabalhar juntos. É quando você entende seus impulsos sem ser dominado por eles. É quando sua sombra deixa de ser inimiga e vira aliada. Nesse estado, você não precisa mais fingir. Você pode ser inteiro. Você pode ser vulnerável sem perder a força. Você pode se entregar ao fluxo da vida, sem se anular. E aqui está o mais belo de tudo. Quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. As relações ficam mais leves, as oportunidades vêm com mais naturalidade. O corpo adoece menos. As dores antigas se transformam em sabedoria. Porque quando o self está no comando, você vive a partir da alma, e não mais da ferida. Talvez agora você ache que a jornada terminou, mas Jung diria o contrário. É aqui que ela começa de verdade. O encontro com o self não é um final, é um novo começo, porque viver com consciência não é um ponto de chegada, é um estado de presença contínua. A vida, com seus altos e baixos, continua. Você ainda vai sentir medo, ainda vai duvidar, ainda vai errar, mas algo em você mudou para sempre. Agora você está acordado, e estar desperto é perceber quando está projetando, é reconhecer seus padrões antes que eles te arrastem, é voltar para o centro sempre que se perder. Você não se torna perfeito, se torna inteiro, e isso muda tudo. Você passa a perceber quando está sendo dominado pelo ego, quando está reagindo a partir da sua criança ferida, quando está se escondendo atrás de papéis sociais. E nessas horas, você não precisa mais se punir, nem fugir, nem culpar o mundo. Você respira e volta. Volta para dentro. Volta para o self. Essa é a dança da individuação. Um eterno ir e vir entre luz e sombra, entre consciência e esquecimento. Mas agora você conhece o caminho. Agora você sabe que dentro de você mora uma bússola. E ela aponta não para o que é fácil, mas para o que é verdadeiro. E é essa verdade que transforma, que cura, que liberta. Você deixa de viver para agradar. Começa a viver para ser. Ser inteiro, ser verdadeiro, ser alma em movimento. E nesse estado, até as pequenas coisas mudam. O café da manhã tem outro sabor. Um abraço tem outro significado. O silêncio já não assusta, acolhe. Você começa a perceber que não veio aqui para vencer. Veio para lembrar. Lembrar de quem é. Lembrar do que sentiu. Lembrar do que perdeu e reencontrou. A jornada interior, segundo Jung, é o maior ato de coragem que alguém pode viver. E talvez mais o mais bonito, porque quando você muda aqui dentro, não apenas sua vida muda, mas o mundo ao seu redor também. E no fim, era isso que sempre buscávamos. Não um novo mundo fora, mas um novo olhar por dentro. E se você gosta de reflexões sinceras e profundas, não deixe de se inscrever no canal Pensamentos do Rei. Aqui, cada pensamento é um convite para enxergar a vida com mais consciência e verdade.